Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 48. Hoje estamos muito felizes porque estamos concluindo uma etapa do projeto. Deus colocou no nosso coração de pregarmos toda a Bíblia, capítulo por capítulo. E hoje estamos terminando o primeiro livro, Gênesis. Foram meses, foram capítulos, aprendizados, experiências incríveis. Gênesis capítulo 48. Para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos do capítulo 48 até o 50. Vamos ler alguns versículos do capítulo 48, mas nós vamos visitar todo o final do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se sentou no leito. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás serão chamados da tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que os abençoasse. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Podemos assentar, queridos. Queridos, como nós falamos, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, estamos chegando ao final do livro de Gênesis, 50 capítulos estudados e ministrados. Podemos começar falando que estamos chegando ao final do começo. Gênesis quer dizer início, a origem, como tudo começou. Então estamos terminando aí o primeiro livro da Bíblia, que ele tem a finalidade de mostrar como tudo começou. Como começou o pecado no mundo, como começou a raça humana, como foram as primeiras tragédias, o primeiro homicídio, como foi a formação do povo de Israel, aonde foi a primeira promessa da vinda de Jesus, de Gênesis 3,15, e aí Deus foi desenrolando todo o início de todas as coisas. E agora estamos chegando ao final, onde nós vamos ver esses 3 últimos capítulos, os momentos finais do patriarca Jacó, acompanhado de José. E aí, queridos, esses 3 capítulos, 48, 49 e 50, trazem algumas particularidades. Nós vamos estar analisando e, pela misericórdia de Deus, aplicando as nossas vidas. O capítulo 48, queridos, praticamente ele todo fala de 2 coisas. A doença de Jacó. Jacó fica doente, esse fato chega ao conhecimento de José. O interessante, queridos, que José na época era governador. Vamos começar a fixar isso. Mas quando a notícia chega a José que Jacó estava doente, qual é a atitude imediata dele? Para tudo e vai ver o pai. Não importa se ele é governador ou não. Ele para tudo e vai ao encontro do pai, já levando os filhos. Ali acontece o encontro do avô, do pai e dos netos. E o interessante, queridos, que parece que é do nada, mas Jacó começa a falar com José as suas experiências com Deus.
Jacó começa a falar: olha, meu filho, o nosso Deus apareceu para mim. O nosso Deus apareceu e falou comigo que ele iria me tornar um grande povo. E de repente, ele para, conversa e fala o seguinte: olha, os seus 2 filhos que nasceram aqui serão meus. Você vai ter outros filhos. O interessante é que em momento algum, José esboça uma reação contrária. José vai tranquilo, tá bom. E ele continua falando, e parece que é um versículo que é isolado, mas não é isolado, queridos. O versículo de número 7. De repente, Jacó começa a falar de Raquel. Mas por que, queridos? José, que ele amava a mãe dele. E como que foi dolorido para ele o perder a mãe de José. E aí ele acaba... Aí, queridos, a gente vê lá no versículo, a partir do versículo 11, que Jacó resolve abençoar aos filhos de José. E aí, Jacó decide abençoar os filhos de José, mas acontece uma coisa interessante. Ele coloca o mais novo na frente do mais velho. Ele coloca Efraim primeiro que Manassés. E José, ele não se agrada daqui, ele tenta mudar a mão dele. Jacó fala com meu filho: calma. Eu sei que Manassés vai ser um grande povo, mas a bênção agora é sobre Efraim. Efraim, que vai ser. José se despede. Jacó chama todos os filhos. E aí ele começa a abençoar profeticamente os seus filhos. Se você observar depois, que para cada filho Jacó dá uma bênção, uma profecia baseada no quê? No que eles fizeram antes. O que fizeram antes. Se eles foram bons, se eles foram maus, se eles acertaram, se eles erraram. E Jacó começa um por um. Começa com Rubens. Olha, Rubens, e Jacó fala: você tinha tudo, aí está em Gênesis 49, versículo 3. Olha, Rubens, você tinha tudo para ser o grande filho. Você nasceu no auge da minha energia. Você nasceu no auge da minha juventude. Você era para ser o cara. Mas você profanou o meu leito. Não precisava. Aí ele vai para Simeão e Levi. Olha, Simeão e Levi, vocês serão espalhados na face de Israel, porque vocês agiram em cima da ira. Vocês combinaram, vocês não agiram meramente no momento de impulso, não. Vocês se reuniram e quebraram uma aliança. Vocês combinaram, vocês tiveram um conselho contra isso. Aí chega em Judá e fala: Judá, é você, Judá, que vai estar como um leão, que tem aquela habilidade de pegar presa. Aí daí ele fala, no versículo 3, ele fala: o cetro não se quem para ser o líder era Rubens, primogênito. Ele falhou. Depois veio Simeão e Levi, falharam. Aí veio Judá, não se registra nada grave para o Judá. Judá é o filho que seria o destaque. Aí vai de Zebulon: olha, Zebulon, você vai ser, no versículo 13, olha, Zebulon, você vai ser um local de grande comércio, vai ser um porto. Você vai ter muitas coisas abençoadas em você. Ele vai em Isacar e fala: olha, Isacar, você vai ser muito forte. Você vai ser muito forte. Vai chegar um momento que você vai achar um lugar de repouso, você vai repousar, mas vai ter um problema que você vai acabar se acomodando. No versículo 16, ele fala: olha, Dan, você vai agir como juiz em Israel. Você vai ser como uma serpente, forte, hábil e astuta. Você vai ser como uma serpente astuta. Aí ele não para, ele vai falando de filho por filho. Ele chega: Gade, vão armar uma cilada contra você, vão atacar você, mas você vai conseguir sobreviver ao ataque. Você vai vencer o ataque, Gade. Acerta, você vai ter qualidade de comida, mas essa qualidade também vai ter quantidade. Você vai inspirar as comidas dos reis. Ele falou: Naftali, você vai ser como uma gazela.
Só que a gazela é o seguinte, é um animal muito frágil. É um animal que tem um temperamento nervoso. É um animal que se assusta muito fácil. É um animal que só anda em manada, porque se ele entrar isolado, ele... É um animal que tem uma boa visão e uma autovisão. Olha, você na vida... Você vai ser uma coisa bonita. Você vai se dar muito a festa. Aí chega José, Jacó descarrega toda a sua bênção. E ele começa a falar do passado. Os arqueiros, José é um galho, José, que se estendeu muito longe, está sempre justificando. Você está preso à fonte. Quando eu digo que os arqueiros foram contra você, investiram contra você, mas você sobreviveu, você resistiu, e Deus te abençoou com toda a sorte e bênção. Aí ele vai lá para Benjamim, versículo 27, do capítulo 49, versículo 27. Benjamim, você é lobo que despedaça. Falando que o lobo é astuto, é rápido, é ágil, e que também ele é um animal frio e calculista. Aí Jacó abençoa toda a sua família, todos os seus filhos homens, Aí, queridos, no versículo 33, capítulo 49, versículo 33, dá-se a morte de Jacó. Temos Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. Jacó morre, a morte de Jacó. Jacó morre cercado pelos filhos. Jacó morre vendo a mão de Deus agindo a favor do seu plano. Aí a gente entra, queridos, no capítulo 50. Capítulo 50 a gente encontra José chorando. O Egito começa a chorar. José sente a dor. E eles choram durante 70 dias. Segundo os estudiosos, eles choraram só 2 dias a menos que se chorava por um faraó. Jacó teve tratamento semelhante a um faraó. Por causa de quem? José. E aí depois, José pede permissão para ir sepultar o pai, aonde o pai pediu, lá em Canaã, na mesma caverna que a mãe foi sepultada. E queridos, olha aí o cortejo fúnebre que foi. Olha a multidão que foi. Aí diz aí no versículo 8, versículo 7, José subiu para sepultar seu pai, subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Aí diz que também toda a casa de José. Então olha o tamanho de gente que foi. Aí versículo 9, subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Um hebreu exaltado no Egito encontra já os seus irmãos preocupadíssimos com ele. Fala, agora o pai morreu, vamos contar mais uma mentira. Vamos falar para José que o José tem uma palavra aqui tremenda, queridos. José fala algo forte. Eles falam, olha, o pai falou para você fazer isso, nos proteger, nos guardar. E olha o que ele diz, José no versículo 19. Não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? José quer dizer o seguinte, olha, se alguém tiver que fazer alguma coisa, é Deus. O Senhor não. O Senhor tem que fazer nada com vocês não. E ele faz uma promessa com os irmãos. Ele fala, no 20 ele fala, olha, vocês tentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E no 21 ele fala, não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos. Então ele falou, não se preocupe, enquanto eu tiver vida, vocês vão ser sustentados. Aí no versículo 22 ao 26 se dá os últimos dias de José. 110 anos, ele vê os filhos do filho dele, ele pega os netos no colo, bem, com saúde, com vigor físico, pediu uma promessa para os seus irmãos, e no versículo 24 ele dá um ato de fé. Ele fala, eu vou, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra,
para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, olha que coisa tremenda. José não passou a sua juventude na presença do pai para aprender, mas o que ele aprendeu ele não esqueceu. Olha, nós não vamos ficar aqui para sempre, isso aqui é Egito, isso aqui não é a terra prometida, e quando voltarmos, que Deus vai fazer isso, leve meus ossos e sepultem lá. E isso aconteceu com Moisés, queridos. Quando o povo de Israel está saindo, Moisés pega os ossos de José e leva para ser sepultado. Queridos, o que nós podemos falar sobre esse homem incrível, sobre esses últimos instantes? Nós vamos estar falando agora sobre José, sobre os últimos instantes da vida de José, de Jacó, José e o Deus de Jacó, o Pai. E queridos, nós vamos começar a observar que, queridos, uma coisa interessante, Deus não é Deus de qualquer pessoa, não. Deus não deixa qualquer um chamar de Deus. Deus tem que ter pessoas que vão honrar o nome dele. Pessoas em que Deus fala, eu sou o seu Deus e você e o povo são pessoas diferentes. E nós vamos ver, queridos, por que é que Deus tem prazer. Ele tinha prazer. Os filhos de José conheceram a Deus, e foi assim que os filhos de Jacó conheceram a Deus. O Deus de José e o Deus. Por que José teve esses privilégios? Se você olhar aí, mais uma vez, no capítulo 48, queridos, que nós destacamos, assim que José fica sabendo que seu pai morreu, capítulo 48, primeiros versículos. José fica sabendo que seu pai estava doente, adoeceu. José para tudo e vai lá. Queridos, a primeira coisa que agradou a Deus em José, José priorizou a família. A primeira coisa, queridos, que qualificou José, a primeira coisa que chamou, que agradou a Deus em José, José colocou a família dele, ele está vendo ele vai morrer, não. José para de tirar. E temos que viver como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus. Eu e você temos que priorizar a nossa família. O livro de Gênesis começou lá no capítulo 1 e 2, Deus mostrando a prioridade, a importância da família. Qual foi? Não é bom que o homem esteja só. Deus fez todas as coisas e falou, desde que tudo que Deus fez, viu que era muito bom. Mas Deus olhou e viu que o homem não tinha ninguém que se parecesse com ele. Então, isso não é bom. E aí, queridos, a gente encontra o finalzinho do livro de Gênesis fazendo essa referência. Queridos, José cresceu. José foi o homem de maior relevância e importância da família dele naquela época. Mas ele não esqueceu a família. Ele priorizou a família. Ei, meu querido, você vai crescer, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, mas não esqueça as suas raízes. Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, era filho de sapateiro. E num dos seus discursos, ele estava dando seus discursos, e um dos seus opositores levantou lá do púlpito, lá de trás, e gritou, seu pai ainda é sapateiro? Arruma sapato ainda? Ele abaixou a cabeça, Abraham Lincoln respirou fundo, continuou o discurso, e no final do discurso falou o seguinte, e olha, se alguém precisar de consertar sapato, pode levar lá em casa que eu conserto também. Ele não rejeitou a sua raiz, ele não se envergonhou do pai, da profissão do pai. É isso que José nos ensina. Não importa se seu pai está velho, se sua mãe está velha, se está doente. Ei, eles foram instrumento de Deus para te abençoar. Honre seu pai, priorize sua mãe, priorize sua família. José, o Deus de José, o Deus de Jacó mostra que a família no plano de Deus está acima de tudo. E José mostra isso, ele prioriza, coloca Jacó em primeiro lugar. Primeiro de tudo, Jacó. Para tudo. Vamos lá ver como está meu pai. Filhos, eu estou levando vocês aprenderem a valorizar os pais. Porque, querido, às vezes, quem ainda tem pai vivo, mãe viva, às vezes a pessoa despreza, cuida mal do pai, cuida mal da mãe, fala mal dos irmãos, esquece que os filhos estão vendo. Os filhos estão aprendendo com você. E se você não respeitar seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe,
você não vai ter respeito dos seus filhos. José estava mostrando para os seus filhos: olha, do jeito que eu estou fazendo com meu pai, façam comigo. Primeira coisa que nós podemos chamar a atenção: o Deus de Jacó, o Deus de José, que Deus viu em José, viu em Jacó a prioridade para a família. Querido, a segunda coisa que a gente vê ainda nesse capítulo, no versículo 3, Jacó fala a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E aí ele começa a falar o relacionamento de Deus com a família. Queridos, o que nós vemos agora no segundo ponto: o Deus de Jacó, o Deus de José, é o Deus da família, é o Deus na história da família. Ei, meu querido, puxe o seu histórico e conte para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, que na sua história existe um Deus, que a sua história foi escrita e teve participação ativa de um Deus. Não conte só as suas histórias, as suas aventuras, mas conte os milagres que Deus fez na sua vida. Deixe os seus filhos, deixe os seus netos, seus sobrinhos saberem que Deus sempre esteve com você. O Deus de Jacó, o Deus de José, é o Deus da família. Com providência quando não tinha saída. Conte para o seu filho as curas que Deus deu a você e a eles também. Foi isso que Jacó estava. Quando você esteve longe, José, Deus estava comigo. Deus me chamou antes de você nascer, José. Deus me honrou, Deus me deu esposa, Deus me deu filhos, Deus me livrou da artimanha dos meus inimigos. Queridos, nós temos que falar o Deus da família, o Deus da história da família. E também temos que lembrar que a nossa família está na história de Deus. Temos que ensinar para os nossos filhos: olha, filhos, a nossa família está no plano de Deus. Mas a gente não para por aí não. Outra coisa que José nos chama a atenção, queridos: José ainda era submisso a Jacó. Quem era José? Governador do Egito. Quem chegou por último no Egito? Jacó. Quem tinha mais autoridade no Egito? José. Mas, queridos, José foi submisso a Jacó. Jacó: olha, seus filhos agora serão meus. Isso é o problema. Queridos, não importa a idade que nós temos, não importa o cargo que ocupamos, não importa as riquezas que nós temos que ser como José, sempre submisso aos nossos pais. Sempre obediente aos nossos pais. Sempre abaixar a cabeça e admitir o que o pai está falando. Porque, queridos, o pai e a mãe são representantes de Deus sobre as nossas vidas. E o único mandamento que vem com promessa é esse: honra do pai e da mãe para que prolongue os seus dias sobre a face da terra. Podem olhar aí, queridos, os jovens que estão morrendo, os jovens que estão precocemente deixando a existência. Adolescente, a minha filha, Eunice, eu pedi para eles fazerem pesquisa sobre as últimas tragédias. E o tema da lição era esse: se Queridos, uma coisa interessante da tragédia lá de Santa Maria, que uma das vítimas, daquelas mais de 240, a mãe falou assim: minha filha, você não vai. Minha filha, você não vai na boate. Você não vai hoje, você não vai. E a filha virou para a mãe e falou o seguinte: eu te odeio. E fugiu e foi e morreu. E a mãe estava falando que a última coisa que ela ouviu da filha foram essas palavras: eu te odeio. Se a filha, lógico, tivesse obedecido a mãe, estava viva até hoje. Talvez naquela hora, naquele tumulto, a filha pode ter lembrado: se eu tivesse obedecido minha mãe. Queridos, é isso que José nos ensina. José foi um homem próspero, José foi abençoado, José foi escolhido por Deus, porque Deus sabia que José tinha qualidades que faziam diferença. E uma das qualidades de José era submissão, obediência incondicional ao pai e à mãe. José mostrou isso. José mostrou mesmo como governador, dava ouvido aos seus pais. Pastor, só vai falar de família? Não, não estou falando de família, o texto está falando de família. Aí, queridos, a gente não... Jacó começa a narrar, e ele fala: foi com muito pesar. Eu perdi a Raquel com muito pesar.
isso fica um tempo que isso tem um respondente. Queridos, quantas vezes que os filhos não presenciam, não testemunham, não veem a demonstração do amor do pai para com a mãe. Não vê a demonstração do amor da mãe para com o pai. Quantas vezes, queridos, que isso não acontece? E aqui Jacó mostra para José: José, eu amava a sua mãe. José, quando eu perdi a sua mãe, eu sofri muito. Queridos, está na hora dos nossos filhos verem o quanto o pai ama a mãe e a mãe ama o pai. Certa vez, a mãe fez uma coisa errada, o pai deu uma bronca na esposa, falou, o filho estava perto do filho, deu uma bronca danada. E no outro dia, o filho foi no serviço com o pai, e a secretária do pai errou. Uma coisa errada lá, o pai não está tudo bem, não tem problema. Aí o filho virou para o pai e falou assim: pai, só ama mais a secretária que a mamãe, né? Que isso? Que seria que está falando, meu filho? Não, porque a mamãe errou, o senhor deu maior bronca nela. Os filhos estão vendo isso, os filhos estão vendo o pai, eles verem o amor que existe. Está na hora dos filhos presenciarem você expressar o seu amor. E por isso que Jacó capítulo 48, queridos, continua mostrando a bênção profética de Jacó sobre os filhos de José. Isso aí, igreja, a partir do versículo 11. Mas aí, igreja, acontece uma coisa interessante, muito interessante. Os filhos de José, e a mão direita era para estar sobre o primogênito, a mão esquerda sobre o mais novo. Na hora José já tinha colocado Manassés perto da direita e o Efraim perto da esquerda. Jacó vai lá e cruza as mãos. Ele abençoa o vestido de José e fala: não, pai, não é assim não. Ele fala: não, meu filho, calma, é assim sim. Aí a gente observa aqui, queridos, que no versículo 17, vendo José que seu pai puseram a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão do pai para mudar de vez de Manassés. E disse José ao seu pai. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E sua descendência será uma multidão de nações. Qual que é o mistério aí, queridos? Qual que é o mistério? Quando a primeira parte de Deus começou a me orientar a pregar, começou por aqui. Primeira coisa, queridos, quando você for escolhido para ser bênção, não importa a posição que você nasceu na sua casa, não importa como você nasceu na sua casa, não importa se você era pobre, se você era rico, se você era branco, se você era negro, se sua família tinha muita cultura, se tinha pouca cultura. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa a posição, você vai ser abençoado de qualquer maneira. Você não tem que se preocupar se a sua família é pobre, se a sua família não tem estrutura, se a sua família não tem condições de dar alguma coisa. Você foi escolhido para ser abençoado e você vai ser abençoado. Segunda coisa que a gente vê, queridos, quando alguém é escolhido para ser abençoado por Deus, não importa se isso vai agradar alguém ou não. Não agradou José. Por que não agradou José? Porque o mais velho é o outro. Pela ordem é essa. Não é que José não queria que seus filhos fossem abençoados, José queria seguir uma ordem, queria seguir uma tradição. Meu querido, quando Deus quer te abençoar, não importa que tradição que seja. Não importa se a sua família todinha era uma família perdida, se a sua família todinha era uma família de pessoas que experimentaram mais fracasso do que sucesso. Nada disso importa. Não importa se na sua família nunca teve ninguém de grande expressão, nunca teve. Não importa nada disso para Deus. Ele te escolheu. Você vai ser sal da terra e luz do mundo. Você vai ser abençoado. O que eu vejo nessa parte do capítulo 48 é isso.
ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que a família seja desfavorável, ainda que a estrutura falte, mas quem foi escolhido para reinar, vai reinar. Quem foi escolhido para ser grande, vai ser grande. É isso que eu quero, é isso que Deus quer passar para a gente no final do capítulo 48. Efraim nasce depois, Manassés primeiro. Mas o plano de Deus, que era Efraim, que ia ser maior que Manassés. Meu querido, é isso que eu quero passar para você. Não importa a posição que você ocupa, nem que sempre vai agradar a todos, mas se você for escolhido, Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, e aquela bênção vai cair sobre você. A própria história de José é isso, a própria história de Jacó é isso, a própria história de Isaac é isso. Não foram os primeiros, não eram os mais cotados, não eram os mais estruturados, mas eram os escolhidos de Deus. Amém, aleluia. Com Deus se fala muito isso. Você é a maioria. Você está com Deus, está com tudo, está com todos. E foi isso que aconteceu. Aí, queridos, agora nós vamos entrar no capítulo 49, onde Jacó começa a distribuir bênçãos. Bênçãos seguidas de maldição para alguns. E, queridos, o que eu quero chamar a atenção aí é que Jacó passa a ministrar momentos de bênçãos em cima daquilo que aconteceu, em cima do passado. Queridos, algumas coisas Jacó falou precisamente. Alguns fatos relatados aconteceram. E aí a gente começa pelo primogênito. Gênesis 49, versículo 3. Rubens. O que aconteceu? Rubens era o filho em potencial. Jacó se refere a ele, falando: olha, meu filho, você foi a primícia das minhas forças, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Ele falou: olha, meu filho, você tinha todas as condições naturais para ser um grande homem, mas pelo ato impensado seu, você perdeu o privilégio. Queridos, qual a primeira lição que a gente tira em cima da vida de Rubens? Que eu tenho que saber usar o meu potencial para o bem, que eu tenho que saber usar os meus privilégios, as minhas oportunidades para o bem. Rubens, por um momento de prazer corriqueiro, rápido, perdeu a grande chance de ser o primogênito, não só no nascimento, mas em toda a história de Israel. Ele era, queridos, um grande filho. Mas o que aconteceu? A profissão dos pais. Vamos sempre evitar profanar aquilo que é do nosso pai. Foi quando Rubens se deitou com uma das mulheres de Jacó. Por não respeitar a família. Estão vendo como Deus está valorizando a família? Rubens não matou nada disso. Rubens não valorizou a família do pai. Perde o privilégio. Os segundos filhos que eles citam, Simeão e Levi. Qual foi o problema dos dois? Diná é estrupado, é violentado. Coisa horrível. Não dá nem para imaginar nos filhos da nossa família, não é nem bom imaginar isso. O pai, representante da família Jacó, faz uma aliança com Siquém. Siquém e seus filhos foram os que causaram a tragédia na família. Palavra dada tem que ser palavra cumprida. E Jacó vai dormir despreocupado. Os homens de Siquém fazem a circuncisão. E como Levi e Simeão sabiam, no terceiro dia é a hora que essa cirurgia inflama, as pessoas ficam mais debilitadas. Eles vão lá no terceiro dia e matam a todos. Matam a todos. Jacó fica sabendo e fala: isso está errado. Vocês nos tornaram odiosos aos olhos dos moradores dessa terra. Jacó com seus filhos, suas mulheres e crianças tiveram que se tornar foragidos por um ato impensado de Simeão e Levi. O que acontece? Depois de Rubens, eles eram os próximos líderes, mas perderam porque agiram com traição, agiram com violência, não cumpriram uma aliança feita. Queridos, Deus não aceita a quebra de aliança. E eles também quebraram a palavra do Pai. Qual foi a recompensa deles?
que eles seriam espalhados sobre a face da terra. Eles seriam disseminados no povo de Israel, e isso aconteceu. Você não vê a tribo de Simeão, porque a tribo de Judá engole a tribo de Simeão, some a tribo de Simeão. E a tribo de Levi, mesmo que ela tenha tido seu futuro alterado, no bezerro de ouro que eles foram fiéis a Deus, eles não tiveram que a gente quebra uma aliança. Toda vez que a gente age por impulso, toda vez que há uma maldade no nosso coração, a gente age. As eles foram aniquilados dentro de Israel, não tiveram herança. A tribo de Levi ainda mudou a sua sorte. Foi fiel a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que há promessas que são condicionadas. Elas vão acontecer diante de uma condição. Há promessas que não são condicionadas, vão acontecer condicional. Levi conseguiu mudar a sua história quando a tribo de Levi não adorou o bezerro de ouro. Meu querido, não importa o que está determinado na sua vida, você, com a sua fidelidade a Deus, pode mudar. Isaías chega ao rei Ezequias e fala: prepara que você vai morrer. Qual é o argumento de Ezequias? Senhor, olha a minha integridade, a minha fidelidade. E Deus dá mais 15 anos para ele. E aí, meu querido, a sua fidelidade a Deus pode mudar qualquer situação desfavorável. Aí a gente chega em Judá. Judá acabou sendo o privilegiado. E aí, meu querido, às vezes, valorizaram o que Deus tinha dado para eles. Queridos, o eu não foi de Jacó, o eu foi de Esaú. O Esaú foi profano. Esaú que não valorizou. Eles fizeram. Foi Esaú que vendeu a primogenitura. Foi Rebeca que enganou Isaac. Não precisava disso, era plano de Deus. E agora a gente vê aqui o que? Judá se tornando o filho que iria continuar. Aí Jacó começa a profetizar: o governo vai estar sobre Judá. O governo não vai sair de Judá. Judá que vai comandar Israel. Judá que é o referencial. E Davi veio de Judá. E Jesus Cristo veio de Judá. Promessa feita, promessa cumprida. O que nós vemos aqui, queridos? Judá era escolhido. Era o eleito. Foi oportunista. Judá, mesmo inconsciente, ele mediu as suas atitudes de tal maneira que não manchou a sua vida, não manchou o seu currículo diante de Deus, e isso o habilitou a ser a nação que Jesus mais deu atenção. Aí depois a gente acha outro filho, Zebulon, teria prosperidade no comércio, seria um trânsito de navios. A gente acha Isacar, descanso e acomodação. Isacar começa a achar um lugar de descanso, ele acaba se acomodando. O que a gente tira de exemplo para Isacar: ei, meu querido, não se acomode quando chegar no lugar de repouso. Há muitas pessoas, queridos, que chegam, no versículo 14, muitas pessoas que chegam em determinado lugar, alcançaram uma bênção, alcançaram algo de bom, mas quando chega aí, elas se acomodam. E por que, queridos, Isacar se acomodou? Acontece o que no versículo 15? Ele se sujeitou-se ao trabalho servil. Queridos, Deus sempre quer mais para você. Você foi promovido numa firma, Deus quer mais para você. Você foi promovido na igreja, Deus quer mais para você. Deus te deu uma casa, Deus quer mais para você. Deus sempre quer mais. O problema é que nós nos satisfazemos com qualquer coisa. Eu fico lembrando assim, às vezes, como que é a vida de família e criança. Pode fazer um teste aí, você talvez já passou por isso, ou você já viu isso. O pai está saindo para levar os filhos no restaurante. Vamos para o rodízio. Aí o filho está com muita fome, a mãe dá um pouco de biscoito para ele, né? Vai comer daí, meu filho, vai comer uma bolachinha aí, vai. Quando o filho chega no restaurante, ele vai comer carne? Não. É isso que muita gente faz.
a entrada e deixa o banquete. Ou deixa o banquete para comer a sobremesa, meu querido. Se Deus te deu, vai dar muito mais para você. Mas não se acomode. Não pare. Porque você está correndo, está superando, está vencendo. Muitas coisas estão ficando para trás. Se você parar, o que ficou para trás vai te passar. Não pare. Tenha ambição, queira mais. Aí, queridos, a gente encontra Dan. O que Davi e Jacó falam de Dan? Será serpente junto ao caminho, uma víbora que vai ferir o calcanhar do cavalo, do cavaleiro. Falou que Dan, você vai ser juiz também em Israel. Você vai comandar Israel como juiz. E você vai ter astúcia, você vai ter habilidade. Jacó profetiza habilidade, profetiza autoridade, força, astúcia. Queridos, nós temos que dar autoridade, temos que ter astúcia, temos que ter força. É isso que ele profetiza sobre Dan. Gade seria atacado, versículo 19, Gade seria atacado, mas conseguiria vencer. Meu querido, Deus não vai te livrar de luta e de prova. Deus não vai te livrar nem de derrota. Que isso? Você não vai te livrar de derrota, você vai perder. Israel perdeu. Mas o problema não é você perder. O problema é como você reage na derrota. Tem pessoa que perde e fica choramingando e se afunda na derrota. Há pessoas que usam a derrota, aleluia, como trampolim para a próxima vitória. E Cristo, tem hora que é melhor, pastor, olha que o senhor vai falar, mas tem hora que é melhor você perder do que vencer. Que isso, pastor? Porque quando você perde, você analisa os erros. Quando você ganha, você ignora os erros. Ah, ganhou de pouquinho. Não ganhou, não. Analisa porque foi de pouquinho, porque Deus quer dar uma grande vitória. Então, queridos, está perdendo uma batalha, perdeu uma batalha, use a derrota como motivação para vencer. E aí, queridos, a gente vê a serra e mostra que ele vai ter prosperidade de pão. Versículo 20. O seu pão será abundante e ele fará delícias reais. Está dizendo que, olha, o que Deus vai dar para você é em quantidade e em qualidade. A sua vida vai inspirar as pessoas naquilo que você fez. É quantidade e qualidade. Quando Deus faz, as duas coisas andam juntas. Eu vou parafrasear o que Jesus disse lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, com qualidade. Deus não vai te dar qualquer coisa, não. Deus vai te dar coisa com qualidade. Está ali. Versículo 21. É uma gazela solta e profere palavras formosas. Tribo frágil. Tem suas qualidades, mas você vai querer viver só de festa. Cuidado. Não se isole, nós temos que andar sempre juntos. E sempre a gente temos que festejar, mas temos que ser atentos. Sozinhos seremos presas fáceis. E por vir vem de José. A bênção, a profecia sobre José. E aí ele fala: olha, José, tentaram contra você, mas você é aquele galho ligado à fonte. Sempre vai ter bênção na sua vida. Sempre vai ter prosperidade na sua vida. Deus sempre vai te ajudar a vencer. E aí, mesmo que José estava sendo, que se usa muito no futebol, a melhor defesa é o ataque. Queridos, José tem isso em pronto para receber Deus. O Deus de José, o Deus de Jacó, é o Deus que retribui cada um conforme as suas atitudes. É o Deus que abençoa conforme o que você fez. É o Deus que faz você colher o que você plantou, regado de misericórdia e de graça. E aí você plantou uma coisa ruim, e lá na frente você mudou de comportamento como a tribo de Levi, Deus muda também a sua recompensa. E aí, queridos, finalizando, entramos no capítulo 50. No capítulo 50, queridos, já deparamos com a morte de Jacó. Morre Jacó.
no finalzinho, no versículo 33 e 49, e entre o capítulo 50 com a morte de Jacó. Queridos, nós temos que entender que a nossa vida não está isenta de perda e de morte. Não está isenta. Vamos chorar, é doído, mas nós temos que entender que Deus continua conosco. E, queridos, temos que lembrar que a morte do justo para Deus é benéfica. Deus se... E o que a gente começa a ver no capítulo, queridos, 50, do versículo 4 a 14. Todos os oficiais de Faraó vão, todos os principais da casa de José, todos os principais do Egito vão. O que foi isso, queridos? O pai honrado pelo filho. Mais uma vez, família em destaque. Mais uma vez, família em evidência. Querido, eu saindo do Egito, ei, meu querido, só sai do Egito exaltado. Só sai da estrutura. E aí, queridos, quando estava preparando isso, eu lembrei de quem? Jesus. Jesus por quê, pastor? Ele morreu entre bandidos, mas o seu sepultamento foi entre os ricos. Foi o sepulcro de uma pessoa rica, José de Matéria. Meu querido, não se preocupe. Você é fiel a Deus, você não vai terminar a sua vida no chão, na humilhação, na privação, na provação. O final da sua vida vai ser próspero. Mas não é só no final não. Mas observando José, dos 31 anos, dos 30 anos em diante, acabou a prova, é a sua vitória. Acabou a prova, é a sua vitória. Às vezes está pensando, pô, essa prova não acaba, acaba. Deserto é feito para acabar. Prova é feito para acabar. Queridos, você vai glorificar Deus quando está provado? Não tem problema. É sua vitória. O José viveu, olha só. Quanto... Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Quanto tempo... Com quantos anos José morre? 110. Maravilha! Foram 80 anos de prosperidade na vida de José. Meu querido, toma conta dessa palavra. O tempo de prosperidade na sua vida será muito maior. 5 ou 6 vezes mais que o tempo de prova. Calma, a prova está demorando, mas a prosperidade vai ser muito maior. Davi terminou bem. Jó, vamos citar Jó, ele recebeu 2 vezes mais do que ele tinha e morreu farto de dias. Abraão morreu farto de dias. Isaac, Jacó sofreu 13 anos, mas depois foram mais um bom tempo comendo do bom e do melhor no Egito. E, meu querido, o tempo da prova não expressa nem um pouco o tempo da prosperidade que vem sobre a sua vida. É isso que a gente vê aqui. É isso. Queridos, é honrar o Pai para ser próspero. Aí, queridos, versículo 15 ao versículo 21, a gente encontra os irmãos de José, temerosos, muitos temerosos, contando uma mentira para preservar a vida. Olha, José, o pai falou que você não pode fazer nada com a gente. Enquanto eles falavam, José chorava. E José, queridos, ele começa a responder aos irmãos. Versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vos feitos agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim o consolou e lhes falou o coração. Queridos, humanamente falando, José sabia que Jacó tinha sofrido muito. José amava muito a Jacó. Amém? Amava muito. José só queria o bem para o pai. Humanamente falando,
ele faria alguma coisa com os irmãos na presença do Pai? Talvez até um de nós, assim, deixa o pai morrer. O pai morrer, a história vai mudar. Tem família que é assim, os irmãos respeitam pela presença do pai. Se o pai ou a mãe morrer, a família se dissolve, acaba. Então, qual foi a preocupação dos irmãos de José? Quando meu pai morrer, a chapa vai esquentar, o bicho vai pegar. José é governador. Quando a gente veio aqui a primeira vez, ele mandou prender a gente. Agora ele está frito. Mas, querido, sabe o que a gente vê aí? Nessa história de Deus de Jacó e Deus de José. O Deus de Jacó honrou José. Jacó até na morte teve um sepultamento de rei. Para a gente ver no Deus de José agora, que mais uma vez, Deus sempre escolhe a pessoa certa. Talvez você está pensando que você não é a pessoa certa para o plano de Deus. Deus não está varado a nada, Deus não era. Deus só escolhe a pessoa certa. Pastor, mas o que o senhor quer falar nisso aí? Quero falar do caráter incondicional de José. Lá atrás, José tinha dado a palavra que ele iria honrar. E depois que o pai morre, no meio da dor, no meio do desespero daquela dor, ele honra a palavra. Queridos, sabe por que Deus escolhe José? Porque José tinha um caráter incondicional. Ele manteve a sua palavra com o pai vivo, com o pai morto. Ele manteve a sua palavra tendo oportunidade para se vingar de tudo que fizeram. Ele manteve a sua palavra honrando o Deus que ele servia. Meu querido, sabe o que agrada a Deus? É um caráter incondicional. Davi teve esse caráter, Jacó teve esse caráter. Ah, Jacó é isso aqui, não. Para, queridos. O que Jacó vivia era em função do que ele planejou. Ser próspero. E Jacó viveu isso. Não importasse o que ia fazer, ele não perdeu a direção de ser próspero. Isaac teve caráter, Abraão teve caráter, José teve caráter. É um caráter incondicional, queridos. Queridos, José foi assim quando ele era escravo. José foi assim quando ele estava preso. Aleluia. José foi assim quando ele era governador. José foi assim quando estava perto do pai. José foi assim longe do pai. Meu querido, o meu caráter, quem eu sou, o que me forma tem que ser incondicional. O que eu falei perto do meu pai, vou fazer longe. O que eu falei na prova, eu vou cumprir na bonança. Tem muita gente que acontece isso, queridos. Quando está na prova, promete fundos e muitos para Deus. Quando está na dificuldade, fazem promessas absurdas. E quando a pessoa vai para o leito? Se o Senhor me curar, vou evangelizar o Rio de Janeiro. Onde um rapaz estava condenado, estava com câncer. O médico falou assim: manda para casa que não tem uma semana. E aí foi levado o nome do rapaz, da família do rapaz, foi ele nem conseguiu ir na igreja. E fizemos campanha, eu lembro como se fosse hoje, eu era criança, tinha uns 8, 9, 10 anos, alguma coisa assim. E fizemos campanha, meu pai era pastor na época, colocou a igreja por de madrugada, 5 horas da manhã, e a igreja tinha gente. Oramos, queridos. O rapaz foi curado. Foi curado, tipo numa quarta, terça-feira. Sabe onde ele foi no domingo? Levar a namorada na praia. Não foi nem na igreja para agradecer. Prometeu um monte de coisa na dificuldade, na prosperidade não teve. Queridos, Deus sabe quem ele vai abençoar e quem vai ser fiel a ele. E ele sabia que José teria um caráter incondicional. José já tinha perdoado seus irmãos. José não jogou nada no rosto dele. José não cobrou seus irmãos, porque ele sabia que aquilo era plano de Deus. O que você tem que entender, o que eu tenho que entender, o que eu passo, o que você passa, nós temos que entender que há plano de Deus nisso. As pessoas são instrumentos de Deus e do diabo. Não tem que transferir nada para eles. É isso que eu tenho que entender. E por fim, queridos, terminando o versículo 22 a 26, capítulo 50 de Gênesis, a gente vê o que, queridos? O Deus de José, o Deus de Jacó, é o Deus que te abençoa do começo ao fim. É o Deus que te acompanha do começo ao fim. É o Deus que está com você. Olha, a primeira coisa, qual a idade dele? 100 na bênção. Oh, maravilha.
13 na prova, 80 na bênção. Aleluia. De repente está entrando nos seus 80 anos de bênção, hein? O que mais que aconteceu? Versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Não foi a terceira geração de José, não. Foi a terceira geração do filho dele. Então, Efraim, tataravô. Efraim, um filho, o neto de Efraim e o bisneto de Efraim. Então foi tataravô José. José viu, aqui diz o quê? Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais tomou sobre seus joelhos. José pegou os seus tataranetos e pôs no colo. Querido, o seu Deus é assim. Ele começa te abençoando, te prova e te abençoa até o fim, meu querido. Até o fim, é bênção até o fim. E ainda sobra bênção para os seus filhos e para os seus netos. José pega a terceira geração do seu filho. Porque foi um caráter incondicional, honrou o pai, foi obediente a Deus, foi fiel a Deus. O Deus de Jacó e de José é o Deus que te abençoa até na última hora da sua vida. Que Deus provou, tanto, não teve jeito, então você vai terminar assim, para você ir para o céu, pelo menos. Se não terminar assim, nem para o céu você não vai. Mas aqueles que aceitam a correção de Deus, se ajustam ao plano de Deus, termina 80 anos de bênção, 80 anos de vitória. E não para por aí não, queridos. As bênçãos de Deus sobre José. Por quê, queridos? Até nos últimos dias, no versículo 24, José conservou a fé em Deus. Ele fala para os seus irmãos: eu morro, porém Deus talvez vai visitar vocês. Quem sabe vai visitar. Porque Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. José, queridos, tinha fé inabalável em Deus. Mas de onde veio essa fé de José? Qual era a base? José viu Deus operando na família dele. E falou: meus irmãos, aleluia. Se Deus operou no nosso nosso bisavô Abraão, nosso Isaac operou no nosso pai Jacó. Ele vai operar na nossa vida e vocês vão sair do Egito. É isso, queridos. Um homem abençoado é um homem que morre com fé em Deus. É um homem que crê que ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ele crê. E isso que José falou ia levar mais 400 anos para acontecer. Mas ele creu em Deus. O Deus de Jacó, o Deus de José, é o Deus que constantemente abençoa a vida do seu povo. José foi um homem extremamente abençoado, meus queridos. José foi um homem que gozou do melhor na terra do Egito. E teve todos os seus pedidos realizados. Até os seus ossos foram a terra prometida. Até os seus ossos. Até os seus ossos. Queridos, como estamos vendo hoje, José se tornou um memorial para a história de Israel, para a minha vida, para a sua vida. Que possamos, queridos, nos manter fiéis, firmes ao Deus de Jacó, ao Deus de José. Semana que vem, com a misericórdia de Deus, vamos começar o livro de Êxodo. Outra caminhada longa. Nós vamos aprender muito. Queridos, vamos agradecer ao Deus de José e de Jacó, em nome de Jesus.